Tem muita gente que tem medo de altura, mas hoje vocês vão descobrir que muitos de vocês têm medo do BMU. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Rua Noa, da série BMU, para você ficar bem preparado para executar o BMU de uma forma bem feita. O objetivo dessa série que a gente está fazendo é para que você saia de cada um dos vídeos com uma dica prática, para que você possa aplicá-las na vida real, nos seus treinos. E o tema de hoje é extremamente conectado com muitas pessoas que acompanham a gente aqui, mesmo sem elas saberem. Só que antes de eu continuar, eu queria que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Me siga no Instagram, @ruanoa, beleza? Não esquece, vai lá no Instagram, @ruanoa, e já acompanha. Antes de continuar, eu tenho mais um recado que é, quero saber de onde vocês são e há quanto tempo você pratica CrossFit. Não importa se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo depois. Coloca aqui nos comentários, coloca no chat, me diz de onde você é e há quanto tempo você treina CrossFit. A gente vai saber direcionar ainda melhor os vídeos aqui do canal relativos a BMU. E o tema de hoje, como vocês puderam ver, é sobre por que não consigo fazer o bendito do BMU. Por que não consigo executar o BMU? E uma das respostas pode ser o medo. E um medo secreto que você nem sabe que tem. E eu ainda vou dizer mais. Não estava nem planejado isso, saindo do roteiro. Não é só um medo, são medos que você tem e nem sabia que estão te impedindo de fazer o seu bar muscle up. E aí, além do mais, se você melhorá-los, trabalhar em cima deles, vocês vão fazer o bar muscle up em até 21 treinos. Olha que surpreendente. Tem gente que está há muitos anos, né, no cross e ainda não faz o BMU, e eu estou propondo para vocês que, se vocês seguirem o passo a passo, conectarem, encaixarem as peças, vocês vão consegui-lo em 21 treinos. E para começar, eu preciso falar para vocês que a maioria das pessoas confunde. Se eu perguntar para você, inclusive, se eu perguntar para você agora, qual é o motivo que te leva a acreditar que você não consegue fazer o BMU por esse motivo? Por que que você não consegue fazer o BMU? É muito provável que as pessoas falem duas coisas principais, que é: não tenho força, não tenho técnica. Mas existem outros fatores também. Eu vou já mostrar um por um, devagarzinho. E aí tem inclusive aquela velha máxima que a gente pegou do futebol, que é: ah, não consegui fazer aquele gol porque o campo era ruim, ah, minha chuteira estava desamarrada, minha chuteira é de má qualidade. E algumas pessoas falam que não conseguem fazer o BMU por causa do grip. Ah, não, meu grip é ruim, quando eu trocar vai sair. Uhum. E tem ainda mais um fator que é preponderante quando eu pergunto isso para os meus alunos ou para os praticantes de cross em geral. Por que você não consegue o BMU? Força, técnica, gripe, acessórios ou controle. Eu não tenho controle sobre o meu corpo. E isso aí também, todas essas respostas são válidas, são legítimas. Mas uma resposta que quase ninguém dá é: eu tenho medo, Juan. Não consigo fazer o BMU porque eu tenho medo. E uma das minhas seguidoras lá do Instagram me propôs esse tema e eu estou aqui hoje cumprindo a minha promessa, porque eu disse para ela que ia fazer um vídeo longo, completo, destrinchando as características que levam o medo que você tem a te impedir de conseguir fazer um muscle up. É a minha seguidora, a Laiana Cabral. Um beijo, vamos desbloquear esse BMU, hein? O próximo ponto é que a gente precisa, como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais didática? A gente precisa entender o que é medo. Para você, o que é medo? Coloca aí no chat. Diz um medo que você tem, um medo estranho que você tem. Hashtag medo estranho, 2 pontos, e fala o seu medo estranho. Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de água, muita água, tem gente que tem medo de altura, enfim.
Me diz aí qual o seu grande medo. Quase uma fobia, né? Mas para a gente continuar o raciocínio, a gente precisa definir, pelo menos basilar, entre um parâmetro, o que é medo no geral, para a gente trazer para a nossa realidade do CrossFit, dos ginásticos, do BMU. Já escreveu aí qual é o seu medo estranho? Qual é o teu medo estranho, Jéssica? Mariana? Jéssica Mariana disse que tem um medo estranho de lugar fechado. Eu não acho muito estranho, não. Muita gente tem esse medo. E é, eu tenho medo de não lavar a louça e a Jéssica chegar em casa e a louça tá suja. Mas vamos lá. Deixando de brincadeira, o medo vai ser um estado emocional que a gente tem em resposta a uma situação de perigo ou de incerteza. A gente precisa se atentar bem a esses dois fatores, porque até o final da aula a gente vai destrinchar eles e aplicá-los especificamente para o BMU e para os movimentos ginásticos, beleza? Então, o medo para a gente hoje aqui está relacionado a perigo e está relacionado à incerteza. Mas como assim, Juan? Na verdade, quando você vê uma situação que é perigosa, você tende a se afastar, você tende a ficar com medo, mesmo sem querer. Por exemplo, é natural do ser humano, tá codificado dentro do nosso cérebro, que grandes barulhos trazem situações muitas vezes desastrosas. Quando um prédio cai, quando uma árvore grande, né, na nossa ancestralidade caía, tinha muito perigo de machucar alguém ali da tribo, do grupo. E então, sempre que um barulho muito forte acontece, a nossa primeira reação é caraca, e fazer esse movimento quase que involuntário. Então, essa característica do perigo, ela é muito presente para a gente em relação a reações fisiológicas e motoras relativas ao perigo. Ponto 1. Ponto 2, a incerteza. Quanto mais incerteza você tem sobre alguma coisa, mais receoso você fica sobre aquela coisa. Se eu te falasse, ó, entra aqui, eu te conduzisse, ó, entra aqui nesse quarto escuro, tu não vai conseguir ver absolutamente nada, é um quarto que a luz foi sugada completamente dele, mas eu te falar, e é todo acolchoado, você não tem perigo nenhum de bater em nenhum lugar e se machucar. É muito provável que, se você não é um dos meus amigos doidos, você teria algum tipo de medo de estar ali sem saber se de fato tem alguma coisa ou não, mesmo eu te falando que não tem. Esse grau de incerteza provoca uma resposta, de novo, fisiológica e motora. Porque quando você entra lá no quarto escuro, você vai tentar tatear alguma coisa. Ou você vai tentar ouvir alguma coisa que te ajude no seu posicionamento espacial ali. Mas, Juan, o que tudo isso tem a ver com o BMU? É o que eu vou te falar agora. Vamos lá. Tem muitas diferenças nas características que fazem a gente não conseguir fazer o BMU. A gente já falou de força, é óbvio que força impede, a falta de força, a carência de força impede a gente de conseguir realizar o BMU, mesmo que eu não tivesse medo. Não tenho medo, sou destemido, sou loucão. Mas eu não tenho força para fazer um pull-up strict sequer, obviamente vai ser muito mais difícil eu conseguir o BMU. Juan, é possível fazer o BMU sem fazer um pull-up strict? Eu já vi casos de crianças que não faziam pull-up strict e conseguiram, mas eles faziam um BMU diferenciado, que é chamado de glide keep, que é muito usado na ginástica artística feminina, na ginástica artística masculina, pouco usado, mas também é usado. Inclusive, vou mostrar para vocês. Glide keep não é permitido nos campeonatos e dentro do escopo do CrossFit,
porque ele, na fase frontal do movimento, você não passa o pé da linha do rig aqui, do rack, né, para trás, e é necessário para validar. Eu não posso fazer um BMU com o pé sempre à frente. E a outra coisa é que meu pé não pode passar da linha da barra. Nos campeonatos de cross, você não pode passar o pé da linha da barra. E você vai ver que o Glide Keep, ele viola essas duas regras. Ele tanto não passa o pé atrás na hora da fase frontal, quanto ele supera a altura da barra quando ele está subindo. Vamos lá. Deu para perceber? Vou fazer mais um. Eu não faço em nenhum momento a fase de Superman, de Arch. Eu vou lá na frente e me mantenho em canoinha o tempo todo. Deu para perceber, né? Certo. Então, se eu não tiver força, obviamente eu não vou conseguir fazer o BMU. Eu preciso trabalhar força para fazer o BMU. Outra característica que me impede de fazer o BMU é um bloqueio mecânico. Por exemplo, tem muita gente que tem... Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Tem muita gente que tem pouquíssima, não é pouca, pouquíssima mobilidade de hiperextensão de ombro. Vamos lá. Flexão de ombro é isso aqui. Estou flexionando meu ombro. Isso aqui é uma flexão. Extensão de ombro seria isso. Estendendo meu ombro. Hiperextensão seria isso. Certo? Tem algumas pessoas, inclusive alunos meus. Alô, Fernando, um beijo. Tem alguns alunos meus que não conseguem levar o braço nem essa distância. E olha que eu nem sou bom. Eu nem tenho tanta mobilidade. Mas não conseguem nem a pau levar o braço a essa distância. Inclusive, será que você consegue chegar com a sua mão na altura do ombro, sem inclinar para frente, se mantendo retinho, levantar o braço? Testa aí. Testa aí. Testou? E aí, você é sem mobilidade, você é um entrevadinho do CrossFit? Olha aí, já de novo, outra interação. Coloca aí, hashtag entrevadinho do CrossFit. Entrevadinho ou entrevadinha, né? Entrevadinha do CrossFit. Não tem mobilidade nenhuma, zero. Precisa colocar óleo nas juntas. Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que não consegue colocar a mão até aqui. Mas, e o que isso tem a ver com o meu BMU? Eu tenho que subir, quadril na barra, core. Calma, Pokémon da ansiedade. Ansiomon. Você evoluiu. Pokébola, vai, pega esse Ansiomon. Isso aqui tem tudo a ver com o Bar Muscle Up. Porque você tem que voltar nos vídeos anteriores para entender que, em alguns casos, o problema principal das pessoas é que elas puxam a barra para fazer o muscle up assim. Igualzinho como se fosse um pull-up normal. E a barra assim deixa um ângulo muito pequeno entre braço e antebraço. Você tem que assistir os vídeos anteriores para entender por que isso te impede de fazer o muscle up. E tudo que você mais precisa no muscle up é fazer uma pequena flexão de cotovelo, até aqui está suficiente, e todo o resto vai ser extensão e hiperextensão de ombro. Olha só, como é muito parecido com aquele movimento que eu mostrei para vocês agora há pouco, só que eu estava com o braço esticado. Aqui, a barra estaria no meu umbigo, e aí eu subiria, beleza? Então, dois fatores que te impedem de fazer o BMU. Falta de força, bloqueio mecânico, biomecânico, né? Sua mecânica é impedida, tem um bloqueio de amplitude para conseguir o BMU e por isso não consegue. Também, muito importante, é falta de destreza técnica. Você não entende a técnica, o time, não sabe que horas levantar o pé, como fazer a posição das escápulas, canoinha, arte, Superman, enfim. Destreza técnica, a ausência dela causa um desastre na sua evolução do BMU. E por último, que é o tema de hoje, que vocês acham que não é, mas é. Fica comigo até o final que eu vou te provar que você tem esses medos. É medo. Você tem medo
de fazer algumas fases do BMU. Às vezes é medo de escorregar, às vezes são outros medos, mas inclusive os tipos de medos que se pode ter no BMU. Primeiro, é o medo de falta de noção espacial. Quando você está aqui focado, vou pular no BMU, vou lá para cima, tem esse período de voo aqui, antes de pegar na barra, que você já se sente, caraca, tô sem encostar em nada, tenho que pegar ali, meu pé não vai encostar no chão. Parece uma besteira, né, depois que você já está treinando, mas para quem é iniciante, isso pode ser uma trava. De você pegar já querendo descer, pegar já achando que vai se machucar. Outro medo, que é um medo comum, porque a gente vê muitas pessoas aí nos vídeos por aí afora de Instagram, de YouTube, às vezes até engraçado, mas em alguns casos muito perigoso de se machucar mesmo, é escorregada. A escorregada tradicional do cross. Você conhece alguém que já escorregou fazendo algum movimento na barra fixa? Eu sim, já vi algumas vezes ao vivo. Não é legal não. E aí, um dos medos que trava você é o medo de escorregar. E a principal escorregada no cross é essa. Escorregar para trás. Essa escorregada para trás. Estou balançando aqui, quando eu venho para trás, o grip solta, a mão abre e tudo acontece, menos o que deveria acontecer. Mas, sem você saber, você também tem medo de escorregar para frente. Esse medo de balançar forte demais. É por isso que tem que ser trabalhado de uma maneira ajustada para a sua realidade, o balanço. Porque eu trabalhar com iniciante numa barra muito alta, já vai dar um medo da altura para ele. Eu trabalhar com iniciante, se eu fosse iniciante, essa barra fosse dessa altura, tudo bem. Com um saltinho eu já encosto. Mas muitas vezes eu vejo coaches e até as pessoas sozinhas colocando caixotes para conseguir balançar melhor. O caixote é interessante? É, dependendo do caso e da sua realidade, se direcionada da maneira correta. Não sou anti-caixote, não. Mas esse é um outro medo. E esse caixote ali potencializa a sua capacidade de propulsão para frente, portanto, pode causar um acidente sério. Você cair para frente. Outro medo, fora esses dois, vou tomar uma água. Tô falando muito, hein, gente? Outro medo é um medo que a gente começou o vídeo de hoje fazendo a brincadeira, mas é o medo de altura. Tem gente que acha que, ah, não, eu não tenho medo de altura. Mas aí quando eu boto a pessoa aqui só já, ó, eu falo, vai, pula pra barra. Aí a pessoa, não, mas eu não consigo não, eu não consigo não, eu não consigo não. E olha a altura da barra. Com certeza, a barra aqui, ó, nessa altura aqui, em mim, mais ou menos do peito, eu não teria medo de pular numa caixa que tivesse dessa altura, de subir numa muretinha, entendeu? Mas, como a barra tá dessa altura e não dessa altura, naturalmente vai me causar medo. Por que a gente acha, tem essa confusão? Eu acho que não tenho medo. Porque quando eu vejo a barra dessa altura, eu tenho o costume de pegar na barra dessa altura, mas eu não estou na altura da barra. Minha mão está na altura da barra. Certo? Quando eu estou lá em cima, é bem diferente. Olha a altura que eu estou. Quando eu me estendo aqui, é provável que o meu pé fique mais ou menos na altura da minha cabeça, do meu peito. Não é? Ó? E olha a altura, então eu estou um Juan a mais para cima. Então, a distância que eu tenho aqui, ó, da minha cabeça para o chão é muito grande. Isso causa naturalmente medo em muitas pessoas. E esse é um dos outros medos. O outro medo, que é o mais importante, o tema desse episódio, você vai segurar um pouquinho, porque agora a gente vai falar
da importância de saber a diferença entre esses medos. Quando eu sei a diferença entre esses 3 tipos de medo, né, que eu falei para vocês, eu consigo direcionar você melhor para um caminho no qual o seu nível se aplique melhor ao que você está fazendo. Como assim, Juan? Vou me explicar. Primeiro, para pensar. Eu apresentei 3 medos. O medo de escorregar, né? O medo de escorregar ali atrás da barra, o medo de escorregar para frente da barra e o medo de altura, o medo da altura da barra. Qual desses 3 medos, eu sei que ainda estou trabalhando isso em vocês, né? Que vocês acham, ah não, mas eu não tenho nenhum desses medos. Mas tá bom, vamos continuar. Vamos supor, hipoteticamente, que você tenha algum desses medos. Qual vocês acham que seria o medo de vocês? Seria o medo de escorregar para trás, cair de costas? Seria o medo de soltar a mão e voar para frente? Ou seria o medo da altura da barra? Meu Deus, esse medo me trava. Quando você me diz qual é o seu medo específico, eu consigo aplicar exercícios educativos melhor para a sua realidade, a realidade da sua trava. E independente de qual seja o seu nível, independente de qual seja a realidade. E para isso, na aula passada, que eu fiz inclusive em casa, eu falei um pouquinho das fases do BMU. E eu falei para vocês que na minha metodologia existem 7 fases do BMU. E quando você me diz em qual ponto você tem medo, eu consigo trabalhar melhor essa fase. Por quê? Porque olha o que a gente falou lá no começo, eu disse que tinha 2 palavras muito especiais: perigo e incerteza. Quando você não tem certeza se vai acertar a fase, te causa, consequentemente, uma resposta de medo. Porque a gente falou que essas 2 palavras, essas 2 noções estão completamente ligadas. Medo e incerteza. Quando você tem incerteza sobre essa fase estar certa, ou se você vai conseguir se sustentar nessa fase, você vai ter mais medo, certo? Então, quando você tem, por exemplo, medo da fase de entrada inicial, fase de pouso. Se você tem medo de saltar para a barra e pousar na barra, eu vou trabalhar muita canoinha, vou trabalhar muito bloqueio do vôlei, todas as nomenclaturas que a gente usa aqui, que você só vai entender se você assistir os outros vídeos da série. E se você tem um bloqueio na fase de pinça, que é a fase que a gente faz uma compressão corporal para que você consiga se projetar e elevar o seu centro de massa para cima. Outra nomenclatura que um dia eu ainda vou fazer um glossário, um dicionário 21, dicionário 21, dicionário do NOAA, falando sobre BMU, dicionário BMU, beleza? E se você tem um medo específico para uma fase, a gente vai trabalhar melhor essa fase para que você comece a ter mais certeza de acerto dessas fases e, consequentemente, melhorar em relação ao medo. Continuando, é que eu acho que se nada do que eu te falei até agora foi importante, leva isso dessa aula, que eu vou te falar agora. Presta muita atenção, eu vou até molhar o bico. A parte mais importante da aula. Tem coisas que eu não vou conseguir te ensinar. Tem coisas que ninguém vai conseguir te ensinar. Mas não é por isso que ela não pode ser aprendida. Inclusive, as coisas mais bonitas da vida não podem ser ensinadas, só podem ser aprendidas. Você não pode ensinar ninguém a amar, você não pode ensinar ninguém a se arrepender, a perdoar, a ter compaixão. Mas tudo isso você pode aprender. Você pode aprender, inclusive, com o exemplo de outras pessoas, com o discurso de outras pessoas. Mas uma pessoa vir, chegar e te dar técnicas para como amar, para como perdoar, para como se arrepender, para como ter menos medo, para como ser mais seguro de si, não. Você tem que aplicá-las. A transformação, o discurso, o exemplo das pessoas não transforma nada. O que transforma é a sua resposta em relação à situação pela qual você passa. Beleza? Então pronto. A gente fala muito isso aqui, dessa minha metodologia. Eu prefiro ficar num lugar onde eu te ensino menos e tu aprende mais. Que é aquele lugar onde pega do meu discurso, do que eu estou falando aqui para vocês, pega aquilo que é útil para você,
para a sua realidade, descarta aquilo que não dá certo na sua realidade e adiciona aquilo que é estritamente seu. Tem algo, tem a mágica acontece quando você entende que para você, nunca vou ser o melhor professor em ser você. Você tem que ser a melhor pessoa em ser você. Entendeu? Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Mas voltando. E como é que você vai aplicar isso? Como é que você consegue aprender mesmo sem eu ensinar? Prática. Prática. Repetição. Repete, 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 de novo, de novo, de novo, até ficar diferente. Até, opa, deu um estalo aqui, peguei uma sacada. A repetição vai te dar mais segurança juntamente com a diminuição da incerteza. E o que você vai precisar repetir over and over and over again, de novo, de novo, de novo, novamente, é o que eu vou te falar agora. Que eu pedi para você esperar até o final, que ia ter uma explosão mental, que é o maior medo das pessoas que estão tentando fazer o BMU é a fase de borda de piscina, que eu falei na aula anterior, que é o que muita gente chama de cabeçada. Você conhecia como cabeçada, a entrada na barra, aquela que eu chamo de entrada final. A entrada inicial é quando você pega na barra. Entrada inicial. Certo? E a entrada final é quando eu me debruço por cima, por sobre a barra. Entrada final, cabeçada, mas se você quer fazer o BMU em até 21 treinos, você vai parar de chamar de cabeçada, porque lá no futuro eu vou dizer para vocês por que, que isso não faz sentido e por que, que isso te atrapalha. Você vai começar a chamar a partir de hoje de borda de piscina. Porque como é que você sai de uma borda de piscina? Você sai dando uma cabeçada? Tacando a cabeça no chão da piscina, na borda da piscina? Não. Você sai da piscina. Quer saber como é que você sai da piscina? Você sai da piscina assim, ó. Aqui mesmo. Assim. Você se debruça sobre a borda e se projeta para cima, se empurra para cima. Beleza? Por que, que muita gente tem esse medo de fazer essa fase da borda da piscina? Porque não entendeu ainda que você está bastante seguro se você entender o que é que você precisa fazer lá em cima. Você, inclusive, vai pensar, meu Deus, se eu estou lá em cima, só minhas duas, eu estou suspenso só pelas minhas duas mãos, se eu escorregar, morri. Não, não é bem assim. E eu vou te mostrar devagarzinho como não é bem assim e o que você precisa fazer para não ter mais esse medo nunca mais. O motivo é que quando você sai lá na borda da piscina, você se empurra com a mão e qual é a sua próximo passo? É colocar alguma parte do corpo, não é? Pronto. Aqui, a parte do corpo que você vai colocar é a barriga. E por incrível que pareça, você vai estar mais seguro com a barriga do que com as mãos. Muita gente acha que, meu Deus, tenho que ter muita força para ficar lá em cima. Em alguns casos, você nem precisa dos braços para fazer o BMU, para concluir, para chegar na fase de borda de piscina. Para chegar lá em cima, você nem precisa do braço. Quer ver como é? Vamos lá. Estou suspenso, só pela minha barriga. Nem mão eu uso. E como é que eu vou parar de ter medo de subir na barra? Você precisa aprender a oitavinha reversa, ou pullover reverso. Que é, antes de mostrar o pullover reverso ou a oitavinha reversa, eu vou mostrar como é a oitavinha, né? Faz assim na diagonal, maneiro. A oitavinha regular, ou pullover, é isso aqui. Obviamente, se essa é a oitavinha regular, qual seria a reversa? Ó, acertou, é isso mesmo. É a descida. E por que que isso é tão importante?
Porque todas as vezes que você subir e tiver medo de entrar, de fazer a entrada final, de fazer a fase de borda de piscina, você vai lembrar, caraca, eu sei que eu posso fazer a oitavinha reversa e não vou machucar. E aí, não, mas para fazer isso aí, preciso ter muita força no core, preciso ter muita força no braço. E olha o que eu vou falar para vocês de novo. Eu nem preciso da mão. Eu só preciso da mão para me sustentar quando eu for descer da barra. Deu para perceber, Mariano, que eu tirei a mão? Mariano. Então, beleza. Essa é a boa do Noah hoje. A boa do Noah vai vir em duas partes. Hoje, a boa do Noah é: você precisa aprender a oitavinha reversa para parar de ter medo de BMU. Esquece o medo de BMU, aprendendo a oitavinha reversa. Mas, logicamente, se você tem muito medo, inclusive da altura, você não vai tentar ali. Você não vai tentar numa barra mais baixa, simplesmente. Você não vai colocar caixote e tentar fazer. Minha dica é boa do Noah, parte 2. Olha, vocês tiveram um episódio com duas boas do Noah. Minha sugestão é que você treine na argola. É exatamente a mesma característica. Você vai treinar algo muito semelhante à oitavinha, só que na argola. Como assim, Juan? Eu vou entender mais a minha noção espacial, a minha propriocepção, a capacidade que eu tenho de entender meu corpo no espaço sem o atributo da visão, sem olhar para onde está meu pé e eu saber onde o pé está. O que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar minha mão na argola, normalmente. Aí pega aqui de lado, Marina, mais um pouquinho, obrigado. Eu vou passar por dentro da argola. Lembra lá do começo, ó? Extensão de ombro. Olha aí. Vê como as coisas estão conectadas. Aqui eu vou me fazer uma flexão de quadril, né? Descer aqui. Ir lá para trás. Tirar o peso que está no meu pé. Ó, eu tô com peso totalmente no meu pé. Se eu tirar a mão da argola, eu fico normalmente. Eu tenho que ficar de um jeito que o peso esteja na minha mão e não no meu pé. O meu pé está no chão, mas está sem peso. Estou com mais peso na mão. O que é que eu vou fazer? Vou caminhar, levantando o bumbum, levantando o quadril, tirar um pé do chão devagarzinho, tiro o outro pé do chão devagarzinho e faço a volta. Deu para entender? Vou repetir. Vou repetir, só que sem falar muito. Vou só fazer. Pega mais de lado, que agora eu vou mostrar para vocês. Não, mas só assim mesmo, aí tá bom. Qual é o objetivo de vocês aqui? É fazer com que o bumbum, o quadril de vocês, fique em cima da cabeça. Enquanto o quadril estiver atrás da cabeça, vai ser bem difícil levantar. Quando você conseguir encaixar o bumbum acima da cabeça, aqui, ó, tá difícil. Quando eu trago, fica bem fácil. E regra número 1, vou até mostrar aqui ainda. Regra número 1, regra de ouro, não faça isso, nunca. Nunca pule. Vá devagarzinho. Controlado. Porque o projeto aqui é você aprender bem para executar de uma forma bem feita. Para você aprender bem, para você executar de uma forma bem feita, você tem que executar de uma forma controlada. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Juanoa. Me manda mensagem lá se essa dica foi valiosa para vocês. O que vocês acharam do treino de hoje? O que vocês acharam do episódio de hoje? Deixa aqui nos comentários, não deixe no chat. Coloca nos comentários o que foi mais legal do episódio de hoje para vocês. Segue a gente lá nas redes sociais. Se você quiser falar comigo ou com a minha equipe, entra lá no meu Instagram. Tem um link na minha bio que manda direto pro WhatsApp e pro canal, e tem outras coisas lá. Beleza? Então é isso, galera. Até terça-feira, toda terça e quinta, BMU aqui no canal do Noah com a boa do Noah. Valeu!